Amém. Amém. Versículo 17 de Malaquias, capítulo 2, o profeta começa falando assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Amém, até aqui. O mundo em que vivemos é um lugar cheio de injustiças. A gente constata isso todos os dias. Pagamos altos impostos, mas nossos carros e casas ficam submersos à primeira chuva um pouco mais incisiva. A gente está submerso numa crise política, moral, econômica, nunca antes vista nessa nação. Corruptos dificilmente são presos. A maldade e a injustiça têm gerado monstros em todos os lugares, todos os setores da sociedade. No campo da fé também não é diferente. Em meus 50 anos de vida, eu nunca vi, como vejo agora, tanto pilantra se dizendo pastor, apóstolo, explorando a fé das pessoas, envergonhando o evangelho, o verdadeiro evangelho. Estabelecimentos comerciais com nomes de igrejas se espalhando, se multiplicando, em toda esquina, como se fossem botequins. E o pior é olhar para isso tudo e ter a sensação de que o país era melhor quando tinha mais botequim do que igreja. Isso que é trágico. O mundo em que vivemos é um lugar, de fato, cheio de injustiça. O profeta Isaías já havia falado sobre isso 700 anos antes de Cristo. Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele fala, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O ser humano, mesmo no desejo de fazer, de realizar justiça, tem limitações, tem falhas. Então, os casos de corrupção e injustiça são tantos que, por vezes, a gente acaba questionando se Deus realmente é justo e bom. Talvez em algum momento da sua vida você olhou a realidade de pessoas mal intencionadas prosperando, e você que se esforça, você que abraça o desafio de ser fiel ao Senhor, de ser fiel à palavra do Senhor, por vezes você não vê a sua vida prosperar, e às vezes ainda perde o emprego, passa por uma situação de doença, e nessas horas é difícil não questionarmos. Às vezes não verbalizamos, mas às vezes lá no nosso quarto secreto, às vezes a gente questiona, Deus, onde está a sua justiça? Deus, você não está vendo a maldade prevalecendo? O Senhor vai pisar só o rabo da cobra? O Senhor não vai pisar na cabeça da cobra? O povo de Israel, na época de Malaquias, na época em que a gente leu esse texto aqui, também estava imerso num contexto de corrupção e de injustiça tão grande que eles questionavam a forma como Deus estava administrando a história. Por isso que Malaquias escreveu, verso 17, vocês têm cansado o Senhor com esses questionamentos, com essas reclamações. Mas com o que a gente tem cansado o Senhor? Quando vocês dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Onde está o Deus da justiça? Então esse tipo de questionamento não é algo incomum da gente encontrar na Bíblia. Até mesmo alguns servos fiéis do Senhor passaram por algum momento de crise em que questionaram isso. Eu há pouco tempo preguei aqui para vocês a exposição do Salmo 73, onde Asaf entra numa crise dessa, né? O título da mensagem era Vale a Pena Ser Crente, e no Salmo 73 Asaf fala isso, versículo 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Tamanho um ambiente, um cenário de injustiça, de maldade, que transtornou o coração desse servo fiel. Jeremias, outro profeta, também teve seu momento de angústia e questionamento. Jeremias, capítulo 12, versículo 1, anote essas passagens. Ele fala o seguinte, tu és justo, Senhor. Ele começa o texto reconhecendo que Deus é justo. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera?
Porque todos os traidores vivem sem problemas. Servos fiéis do Senhor, homens usados por Deus, passando por um momento de crise. E com Abacuque também não foi diferente. Abacuque, capítulo 1, versículo 3. Ele fala o seguinte: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Você já se sentiu assim como esses homens? Gente usada por Deus, servos fiéis. Abacuque, normalmente a gente só lembra de Abacuque no capítulo 3, né? Ainda que a figueira não floresça, mas no capítulo 1 ele estava numa crise violenta. Eu já me senti como esses homens. Eu já me senti como Jeremias. Senhor, eu sei que você é justo, contudo, não dá para pisar logo na cabeça da cobra? Não pisa no rabo não, Senhor, pisa logo na cabeça. Às vezes eu faço a mesma pergunta do profeta Abacuque: Senhor, por que a gente tem que presenciar tanta maldade? Tem muita gente que inclusive alega isso para se afastar de Deus. Se afastar da crença no Deus real e pessoal, por causa da presença constante e aparentemente triunfante da maldade, eles falam: não, se Deus permite isso, eu não quero me relacionar. Com certeza alguém que você está evangelizando, que você está tentando apresentar o evangelho, com certeza alguém já te perguntou: se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Se Deus é justo e onipotente, por que existem tantas injustiças e tanta gente má se dando bem? Hoje, os mais sarcásticos poderiam até dizer: onde é que está o Deus cuja vontade é boa, tranquila e favorável? Hoje em dia você vai ouvir gente falando isso. E qual é a resposta de Deus para esses questionamentos? Qual é a resposta de Deus para o problema da maldade, da injustiça e da corrupção na face da terra e no coração do ser humano? Por favor, abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1. O meu mensageiro virá. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Deus falando: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Amém. No Antigo Oriente era muito comum enviar um mensageiro anunciando a chegada do rei. E uma pessoa na frente, preparando o caminho, organizando toda a comitiva e proclamando: o rei, fulano de tal, está chegando. Esse papel seria e foi exercido por João Batista na história da humanidade, de preparar o caminho para o Messias, para esse que Malaquias fala aqui, o Deus que habitaria no seu templo. Aqueles que têm um encontro com Cristo passam a ser o templo do Deus vivo. O Deus Emanuel passa a habitar, fazer morada no coração dos seus filhos. Então Jesus testemunhou exatamente isso sobre João Batista, citando esse mesmo texto de Malaquias em Mateus capítulo 11, versículo 10. Isso testifica, Jesus está dando autoridade à palavra de Malaquias. Em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo fala a mesma coisa que a gente acabou de ler. João Batista, aquele que batizava com água, era o grande sinal de Deus, que ele estava pronto para cumprir essa promessa descrita aqui em Malaquias, uma promessa milenar. O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele entraria na história da humanidade. O descendente de Abraão, aquele em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. O filho de Davi, que seria o rei perfeitamente justo, viria ao mundo. E essa foi a resposta de Deus para as acusações de que ele não era justo, de que ele estava sendo condescendente com a maldade e com a corrupção. Essa foi a resposta de Deus para o problema da injustiça e da corrupção, não só na face da terra, mas no coração de cada ser humano. Jesus Cristo é a resposta. Jesus é aquele que veio desfazer as obras de Satanás e desfazer toda a maldição que o homem e a mulher trouxeram para o mundo quando decidiram desobedecer. Aí, após falar sobre a vinda do arauto, ou seja, do proclamador, aquele que anuncia a chegada do Deus vivo, que isso tudo se cumpriu, o rei da nova aliança, Malaquias, no versículo 2 em diante,
mostra que a vinda desse Messias em sua plenitude tem duas características marcantes. A partir do versículo 2 fica notório, fica claro, de que esse Deus esperado, de que essa resposta contra a injustiça e a maldade se manifestaria de duas formas distintas. Vamos ler versículo 2? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Querido, Malaquias está mostrando aqui que o Messias, o cumprimento dessa profecia, se daria de duas formas bem distintas. No primeiro momento, ele seria o anunciador da nova aliança, ele mostraria que habitaria no templo, no coração daqueles que tiveram um encontro real com ele, mas num segundo momento, Malaquias está descrevendo aqui que esse mesmo Messias vai se manifestar, vai se mostrar, vai se revelar de uma tal forma que quem vai suportar isso? Quem vai suportar o fogo do ourives? Como aquele que se senta para refinar o metal até que ele considere puro e pronto para ser utilizado. Então o texto mostra que o Messias, o cumprimento da profecia, a resposta de Deus para a questão da maldade e injustiça no mundo, vai se manifestar de duas formas. No primeiro versículo, Jesus vem trazendo as boas novas, as boas notícias, e no segundo versículo, Malaquias revela um Jesus que também vem como fogo. E ele inicia o versículo falando: quem suportará o dia da sua vinda? O Deus conosco é comparado ao fogo, um fogo que purifica e um fogo que consome o que é sujo, o que é impureza. João Batista, 400 anos depois, fala a mesma coisa para a gente. Quando questionado, quando procurado pelos fariseus, Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista fala a mesma coisa: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa é a realidade profetizada por Malaquias e confirmada por João Batista. Você e eu e o restante da humanidade necessariamente enfrentaremos o batismo promovido por Jesus Cristo. Ou seremos reconciliados e santificados pelo fogo do Espírito Santo, ou seremos punidos aqui e eternamente pelo fogo do Espírito que consome toda a maldade e injustiça. E aí eu quero perguntar para vocês: qual fogo te queimará? Que tipo de fogo Cristo será para você? Por qual batismo você passará? Malaquias profetiza que a obra do Messias seria como o trabalho do ourives na vida de todos os seres humanos, todos, sem exceção. O Jesus que nasceu da Virgem Maria é aquele que veio batizar a humanidade com fogo. O fogo do Espírito que purifica ou o fogo do Espírito que consome e nunca se apaga. E aí Jesus iniciou a manifestação do seu reinado, ele iniciou a proclamação o reino de Deus é chegado, transformando e santificando muitas pessoas. Eu quero que você deixe o seu dedo marcado aí em Malaquias 3, mas vamos dar um salto lá para o Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho do Novo Testamento agora, 1 Pedro 1, a partir do versículo 6. Pedro vai estar falando para a gente sobre o fogo do Espírito que santifica e fortalece a nossa fé. O fogo do Espírito que a gente acabou de cantar aqui, pedindo: vem, me transforma. 1 Pedro 1, versículo 6. Pedro falando para os seus irmãos: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele está falando aqui da segunda volta de Jesus.
mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Então Pedro está falando que Jesus tem batizado os seus com o fogo purificador do Espírito Santo de Deus. Agora, como que isso se manifesta de forma prática na vida dessas pessoas que estão sendo santificadas e purificadas pelo Senhor? Que tipo de batismo de fogo é esse que Pedro está falando aqui, que Malaquias falou, que João Batista falou? Meu irmão, Jesus faz passar os seus por provações, a fim de que a nossa fé se torne mais preciosa que o ouro. Vocês entendem isso? Percebem isso? E é claro que o processo de purificação não é algo que todos possam julgar agradável. Passar pelo fogo queima. Entendo que quando nós cantamos fogo do céu, vem com teu fogo, acende o fogo em mim, esse fogo é o fogo da provação, que Jesus vai derramar sobre a vida da gente para deixar a gente mais parecido com Ele. Isso não tem absolutamente nada a ver com manifestação de dons. É o fogo do Getsêmani, da prensa de azeite. O fogo que nos santifica, que nos transforma em trigo precioso, que vai ser guardado pelo celeiro, o nosso Senhor. Passar por esse processo divino de purificação deixa marcas. Você fica de fato parecido com Jesus. As pessoas olham para a sua vida e veem marcas que não tem como se enganar. É imagem e semelhança de Jesus Cristo. E para isso acontecer, meu irmão, eu e você, a gente precisa ser passado pelo fogo que refina, o fogo que transforma, o fogo que modifica. E qual é o objetivo desse trabalho árduo, desse processo duro de purificação? Por que Deus faz isso com a vida daqueles que são seus, daqueles que Ele o ama? Malaquias responde isso. Agora vamos voltar lá para Malaquias, no versículo 4 do capítulo 3. Porque Deus quer que a gente apresente a Ele um culto agradável. O que está escrito aí no versículo 4? Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Deus promete uma restauração espiritual aos seus. Não tem como eu e você oferecermos um culto agradável ao Senhor se não estivermos santificados, se não estivermos passando por esse processo de transformação, de santificação. O nosso entendimento, intelecto, emoções, precisa ser refinado, precisa ser passado pelo fogo. E Deus faz isso, opera isso na gente, para que a gente tenha condição de oferecer algo agradável a Ele. Não um culto leviano como o povo de Israel, na época de Malaquias, estava oferecendo. Eles sabiam que precisavam levar ofertas perfeitas, sem defeitos, mas não faziam isso. Eles corromperam o próprio culto, a adoração, as ofertas que eles levavam para o Senhor eram as piores, quando levavam ofertas. Então Deus promete a restauração espiritual do seu povo para que a gente apresente um culto agradável a Ele. E incrível que o povo de Israel, mesmo murmurando, reclamando, corrompendo o culto, levando ofertas defeituosas, ainda assim Malaquias afirma que Deus prometia que o fogo purificador seria derramado sobre eles e não o fogo consumidor. A resposta está no versículo 6. Por que Deus não consumiu Israel? Versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Amém. Mesmo com todas as reclamações, murmurações, infidelidade, Deus está falando aqui, eu continuo fiel à promessa que eu fiz a Abraão, que através de vocês eu abençoaria todas as famílias da terra. Paulo fala isso em Romanos capítulo 9, Paulo se referindo a Jacó, fala que Jacó ainda não tinha nascido e Deus falou, amei Jacó. Então Deus decidiu na eternidade, antes mesmo que Jacó tivesse percepção, tivesse entendimento, ele já era alvo do amor transformador de Deus sobre a vida dele. Hoje a igreja de Cristo, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, são descendentes espirituais de Jacó. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Somos o Israel espiritual de Deus. A gente não precisa botar a bandeira de Israel, usar quipá, nada disso, nada disso. Israel foi utilizado por Deus como uma revelação progressiva do amor de Deus pelos seus escolhidos, e hoje, aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, faz parte do povo de Deus. É o Israel espiritual de Deus.
Eu não preciso fazer circuncisão para me tornar descendente de Jacó. O sangue de Jesus fez isso por mim, fez isso por você, se você de fato teve um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Só por isso, porque Deus é fiel. Mas, queridos, nem todos os descendentes de Adão terão esse mesmo privilégio. Esaú não teve. Depois você lê em casa Romanos 9, isso vai ficar bem claro. Deus amou a Jacó, promessas específicas para Jacó, mas Esaú não teve. O que eu aprendo com isso? Aqueles que foram separados como trigo no celeiro pelo seu Senhor são purificados. Aqueles que amam a Jesus como seu Senhor e Salvador serão santificados pelo fogo do Espírito Santo. Agora, aqueles que passaram a vida inteira desprezando o Senhor Jesus, desprezando a revelação da palavra de Deus, desprezando todo o ensinamento bíblico, desprezando a pessoa de Jesus Cristo, esses vão ser batizados também com o Espírito Santo, só que com fogo consumidor. Fogo que queima a palha, mas que nunca se apagará. O fogo do juízo eterno. Em breve, Jesus trará o dia do Senhor e se manifestará como fogo consumidor. Não será mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será o leão da tribo de Judá. Amém? E aí ele vai remover toda a sujeira, toda a injustiça, toda a maldade que o pecado espalhou sobre a criação. É isso que o profeta afirma. Malaquias capítulo 3, versículo 5, acompanhe comigo. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é uma declaração cósmica, muito séria. O próprio Deus promete ser testemunha veloz contra aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, contra aqueles que não acreditam no Messias. Amados, o inferno não é uma metáfora. O inferno não é uma figura de linguagem, não é uma expressão didática para trazer um ensinamento mitológico. Não. O inferno é real. O inferno é a face irada de Deus. O inferno não é uma história para deixar crianças assustadas. O inferno é a manifestação real do Deus vivo, que é plenamente amor, é plenamente santo e se ira com plenitude contra toda corrupção, contra toda maldade, contra toda injustiça. Então as pessoas que passaram a vida inteira aqui na terra fugindo de Deus, vão passar a eternidade na presença de Deus, só que de um Deus irado, um Deus que se manifesta como um fogo que nunca se acaba, nunca se apaga. E meu irmão, faça um raciocínio lógico. Se todas as promessas a respeito do nascimento, da revelação, da manifestação do Messias se cumpriram, por que as outras não vão se cumprir? Por que tudo que é profetizado sobre a volta de Jesus como leão da tribo de Judá não vai acontecer? Se você crê e busca a plenitude na presença do Senhor, tenha a certeza de que tudo que Ele fala sobre o céu é verdade e tudo que Ele fala sobre o inferno é verdade. Porque tudo é Ele. Todos aqueles que não o temem, e por isso se envolvem deliberadamente em pecado, nas mais diversas formas de pecado, vão ter que enfrentar o Deus como fogo consumidor. Ao final, Deus está prometendo aqui, Ele que promete, que toda obra das trevas, todo o adultério, e adultério aqui não é só o adultério matrimonial, não. Quando eu passo a adorar qualquer outra coisa que não seja ao Senhor, eu estou adulterando contra o meu Criador. Quando eu passo a adorar a bênção ao invés do abençoador, eu estou adulterando contra o meu Deus. Então todo tipo de adultério, toda mentira, toda injustiça social, toda falta de temor a Ele serão punidas. Não vai passar nada. Não creia nessa heresia humanista, universalista, de que no final Deus é tão bonzinho que até Satanás vai para o céuzinho. Tem gente que crê que o céu é uma Disneylândia, que vai entrar todo mundo.
Aplicação, o que a gente faz com essa mensagem doce e terna? Só uns 6 conseguiram rir agora, né? Respirou. Mateus 3, nossa aplicação, Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, aqueles que ainda vivem em pecado, arrependam-se. Aqueles que murmuram contra o Senhor, arrependam-se. Aqueles que amam mais a própria vida do que a Jesus, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Mude a sua forma de viver, mude a sua forma de se relacionar com o Senhor Jesus. Nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele consegue transformar palha em trigo, amém? Ele fez isso comigo, Ele me encontrou, eu era palha, era para ser queimado, mas Ele conseguiu me transformar em trigo, amém? Ele pode fazer isso com qualquer pessoa aqui. Mas a aplicação prática é essa: arrependam-se, arrependam-se. Segunda aplicação: se você já é trigo, tem certeza que é descendência de Jacó, você sabe que está sendo purificado pelo fogo do Espírito Santo, que transforma, santifica. Então a aplicação que eu tenho para você é: prepare o caminho do leão da tribo de Judá, amém? Seja um arauto, seja um proclamador da volta de Jesus. Da mesma forma como João Batista proclamou a chegada do Messias, das boas novas, da nova aliança, hoje a nossa incumbência darmos testemunho do amor transformador de Cristo, mas também da volta dele. Seja um arauto na sua geração, como João Batista foi. Prepare o caminho para a chegada do dia do Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Então, meu irmão, anuncie, pregue com a sua vida, com as suas palavras, a volta de Jesus. Não tenha preocupação, não seja politicamente correto. Fale para as pessoas, de fato, que Jesus está voltando, e está voltando como fogo consumidor. Que Ele virá como leão da tribo de Judá, com a coxa sarada, com uma tatuagem escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora você já vai fazer a tatuagem na coxa também, né? Se Jesus fez, dói, hein? O negócio dói. Anuncie, proclame, seja ousado e fale para as pessoas. Aquele que é trigo vai querer ser recolhido para o celeiro. Aquele que é palha tem que tomar ciência de que a coisa vai ficar quente. Fogo queima. No primeiro culto eu sugeri uma dinâmica, eu ia fazer uma fogueira aqui, ia passar a mão da galera, mas vocês já entenderam que fogo queima, não preciso fazer isso. Mas anuncie, proclame para as pessoas. Por quê? Eu ligo a televisão, em todos os canais que eu passo, estão proclamando a volta de Jesus. Por que a igreja dele, a noiva dele, não vai fazer isso? Todas as notícias que eu vejo, que eu leio todos os dias, estão proclamando a volta de Jesus. Estão confirmando que tudo que a Bíblia fala é de fato verdade. Por que a igreja vai ficar, isso vai assustar as pessoas? Meu irmão, eu não tenho a preocupação em fazer pecador feliz. Eu falei isso no retiro. Pecador não tem que ser feliz. Pecador tem que ser o quê? Santo, santificado. Tem que ficar com a cara da imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aí ele se torna pleno, ele se torna feliz. Deus não tem nada contra a gente se tornar pleno. Jesus ainda promete que a alegria dele vai ser plena dentro da gente. Agora, eu não tenho que ficar, as pessoas vão achar que eu sou fanático, fundamentalista, estou pregando o Apocalipse. Meu irmão, é só o que falta acontecer. Amanhã vai acontecer o Apocalipse. Você está preparado? Você está anunciando? Essa é a resposta de Deus para o problema da maldade do mundo, que eu sei que te aflige, eu sei que te incomoda, me incomoda. A gente é feito do mesmo material, então se me incomoda, eu sei que te incomoda também. E a resposta de Deus é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias de Israel. Embora hoje a gente ainda contemple tanta injustiça ao nosso redor, Deus não é injusto, grave isso. Ele não está ausente, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele trará justiça a esse mundo. Ele vai pisar definitivamente na cabeça de todas as serpentes. E ainda vai fazer assim com a perninha, ó. O rabinho da serpente, já viu a serpente quando fica desesperada? Depois bota lá no Google que você vai ver.
Aí você imagina, o Senhor Jesus, aquela coxa sarada, a tatuagem, e pisando na cabeça da serpente. Por isso que eu te pergunto, meu irmão, qual fogo te queimará? Quem é o Jesus que você encontrará no grande dia do Senhor? Como temos vivido nossos dias aqui na terra? Como que você tem tratado o seu cônjuge? Como você, filho, tem tratado os seus pais? Como você, empregador, tem tratado os seus funcionários? Como você, funcionário, tem tratado o seu empregador, o seu patrão? Como temos nos relacionado com Jesus? Ninguém escapará do fogo de Deus, ninguém. Muitos passarão a eternidade na presença desse Deus irado que eu falei para vocês. Mas aqueles que foram purificados pelo fogo do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, esses viverão novos céus, novas terras, e vão viver, vão habitar eternamente num lugar onde só conhecerão a justiça. Amém? Que seja assim na minha vida e na vida de vocês. Amém? Que sejamos todos reunidos pelo Senhor no celeiro dele, tratados como trigo precioso aos olhos do nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe nossas reclamações, nossas murmurações, Senhor. Nos perdoe porque às vezes esquecemos da sua soberania, Senhor. Mas a tua palavra diz aqui que nada escapa aos seus olhos, Senhor. E por isso nós te pedimos, Senhor, olha a nossa nação, escuta o clamor daqueles que sofrem por causa dos homens maus e injustos, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Acorda a sua igreja, a começar aqui, na Igreja Oceânica, Senhor, para que sejamos mensageiros da volta do seu Filho Jesus. Vem, Senhor, com o teu fogo purificador, purifica os que são seus, Senhor. Remova toda injustiça dos nossos corações, santifica a tua igreja, Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor. Toca também, Senhor, na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, que se encontram nesse momento abatidos, Senhor. Levanta o abatido, cura o que está doente, Senhor. Abre a porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, Senhor. E agora, Senhor, nesse momento especial, que estamos diante da Tua mesa, prepara o nosso coração para a gente participar da Tua mesa, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude em nosso autoexame, Senhor. Que a gente consiga rever, pedir perdão, se afinar com o Senhor. Por isso te pedimos, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Vem com Teu fogo, incendeia a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Amém.